boa noite. Boa noite. Haddad tira licença de 5 dias alegando motivos pessoais. Fechados desde abril, telecentros começam a ser reabertos. 3 manifestantes pedem asilo político no consulado do Uruguai, no Rio. Bombardeio de hospital em Gaza deixa 4 mortos e 16 feridos. Obama afirma que a Rússia deve garantir acesso ao local da queda do avião na Ucrânia. Esperança para casos de surdez. Cirurgia para implante do ouvido biônico se expande na rede pública. Queda do avião na Ucrânia. Separatistas pró-Rússia afirmam que entregarão as caixas pretas do Boeing da Malaysia Airlines que caiu no país. O líder dos rebeldes aceitou entregar os equipamentos a líderes malaios. A Malásia também fez um acordo para retirar os corpos das vítimas da região. O governo malaio continua as negociações de cooperação com grupos separatistas pró-Rússia. Hoje, uma equipe de investigadores da Holanda examinou os corpos das vítimas da tragédia. Os vagões refrigerados com 298 corpos deixaram a estação de trem de Torres, próximo ao local da tragédia. Segundo autoridades locais, o trem precisava sair da zona separatista para que as análises necessárias pudessem ser feitas. E as homenagens aos mortos continuam. No aeroporto holandês de onde partiu o voo, pessoas deixam a todo momento em diversos pontos flores, ursos de pelúcia e cartões postais em homenagem aos mortos. Além disso, elas assinam um livro de condolências, deixando mensagens de apoio às famílias e aos amigos das vítimas. Nos Estados Unidos, centenas de pessoas se reuniram ontem para uma caminhada contra a AIDS. No ato, os estudiosos que morreram no voo MH17 foram lembrados. Hoje, o primeiro-ministro ucraniano Arseny Yatsenyuk afirmou estar disposto a ceder o controle da investigação sobre o acidente para a Holanda, que teve o maior número de vítimas na tragédia. 193 passageiros eram holandeses. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a Rússia fará tudo para acabar com o conflito na Ucrânia. Ele ainda ressaltou que ninguém deve usar o acidente como uma ferramenta política. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, voltou a culpar os russos pela derrubada do Boeing e enfatizou a necessidade da cooperação internacional na investigação. Já o presidente americano, Barack Obama, pediu a Putin que forçasse os separatistas russos a pararem de interromper a investigação e o incentivou a cortar os laços com esses grupos. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, também se pronunciou sobre o caso. Ele disse hoje que a União Europeia está pronta para impor sanções mais duras à Rússia. Conflito no Oriente Médio. Estados Unidos pedem a Israel e ao Hamas cessar fogo imediato. Número de vítimas civis alarma as Nações Unidas. Os esforços diplomáticos acontecem no Cairo, capital do Egito, onde já está o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Os Estados Unidos enviaram hoje o secretário de Estado John Kerry. O presidente americano Barack Obama declarou que está seriamente preocupado com o número crescente de vítimas civis de ambos os lados. Em 2 semanas de conflito, já são mais de 500 mortos na cidade de Gaza, a grande maioria civil. Uma bomba jogada num prédio vizinho atingiu um hospital. Segundo o Hamas, morreram um paciente e 4 parentes. O exército israelense perdeu 25 soldados desde a semana passada. Conforme comunicado, a operação terrestre já descobriu 44 acessos a 16 túneis com ligações a residências e mesquitas. Os túneis seriam usados para a infiltração de atiradores do Hamas em Israel. 8 telecentros voltaram a funcionar hoje em São Paulo. Foram aproximadamente 4 meses sem o serviço. De 291 unidades, 202 devem ser reativadas, segundo a Prefeitura. Bastou o telecentro ser reaberto para a sala de informática ficar cheia. Este funciona em parceria com a Associação Assistencial da Vila Medeiros, na zona norte da capital. A entidade faz um trabalho social com crianças e adolescentes. É a única oportunidade mesmo deles poder acessar o mundo, virtual. Por mês é de 2 a 3 mil pessoas que procuram aqui, Luana e Geisiane não perderam tempo e foram logo se conectando à internet. Saudade de mexer no Facebook. Te ajuda também na escola? Ajuda.
quê? Assim, pesquisa? Pesquisa, trabalho. Qualquer pessoa pode usar os computadores dos telecentros para acessar a internet sem pagar nada. Por enquanto, só este serviço foi retomado. Depois voltarão os cursos de qualificação e profissionalizantes, disponíveis também nestes locais. O nosso objetivo é a inclusão digital, né? Hoje, a internet ela é fundamental, é uma coisa que para acesso rápido às informações, para contactar, é uma ferramenta de comunicação. E muita gente, por uma série de razões financeiras, sociais, ainda não tem acesso aos mecanismos. Os telecentros fecharam as portas em abril, após problema na renovação de contrato com a empresa terceirizada que prestava o serviço para a prefeitura. Na época, eram 291 pontos na capital paulista. 8 telecentros devem funcionar ainda esta semana, mas a previsão da prefeitura é que chegue a 202 unidades. 69 vão funcionar em parceria com entidades assistenciais e religiosas. 80 vão funcionar nos céus e também nas bibliotecas espalhadas pela cidade. E outras 53 em prédios públicos que ainda serão definidos. Mas ainda não há uma previsão para que todos os telecentros estejam funcionando. A sala de informática foi montada dentro de uma igreja no Jardim Tietê, São Mateus, na Zona Leste. O telecentro aqui funciona desde 2011. José Carlos diz que não vê a hora do telecentro voltar a funcionar. Já está pronto para receber os usuários e eu acredito que no máximo mais uns 4 dias já está tudo em funcionamento perfeito. Luciana viu a porta aberta e logo veio obter informações sobre o reinício das atividades. Faz muita falta, né? Porque dá curso para as crianças, né? Do horário, né? De vez das crianças estar aí na rua, tá aqui fazendo curso, né? É bom, eu acho, né? O serviço de retirada do visto para os Estados Unidos ficou mais ágil com a criação de 2 centros de atendimento na capital paulista. E com os novos postos, surgiu também uma nova modalidade de comércio informal. O de pessoas que ficam na entrada dos centros de atendimento, oferecendo a preços inflacionados os serviços de impressão e preenchimento de formulários. Para ser atendido no dia agendado, é preciso estar com todos os documentos em mãos. No desespero para não perder a viagem, quem esquece alguma cópia acaba recorrendo aos comerciantes que ficam em frente ao local. Quero ser R$2, R$2. O serviço oferecido na porta do posto da Avenida São Walter, na zona oeste da capital, não é a única opção. Caminhando 7 minutos do centro de atendimento até aqui a Avenida Cerro Corá, já é possível encontrar uma lan house que presta vários serviços, entre eles a cópia simples. Só que aqui o cliente vai pagar 7 vezes menos pela impressão. Cada cópia na loja custa 30 centavos. O dono está há 2 anos no local e conta que muita gente chega com medo de perder o horário agendado. Muitas pessoas vêm para cá e elas falam, eu preciso rapidinho, não sei o que. Eu falei, gente, o cara do consulado não falou que você tem 1 hora para fazer isso aí? Então o que é esse desespero todo? Você tem um certo conforto nesse sentido, né? Aí dá para pagar bem menos. Logo ao lado do centro de atendimento, um espaço alugado funciona como uma pequena lan house. Já os preços não são tão pequenos assim. Essa DS que é R$30 é a impressão. Isso, para recuperar ela no sistema. A recuperação do formulário nada mais é do que o acesso às informações enviadas ao consulado. Fizemos um teste na loja do Celso. O login com senha e a impressão do documento não levou mais do que 40 segundos. Pagando o preço mínimo pelo uso da internet, o gasto é de R$2. Para ajudar no preenchimento do formulário DS 160 para tirar o visto, este comerciante cobra R$80. E quem que preenche lá? Você tem alguém que preenche em inglês? Preenche. Quanto paga? O formulário sai R$80, preencher o formulário todinho. O preenchimento da requisição pode ser feito gratuitamente no site do consulado e, de acordo com o dono da lan house, não leva mais de 1 hora para terminar. O valor fica, se ela fazer meia hora de acesso e 2 impressões, vai ficar R$3. Bem diferente do que eles cobram lá. João não caiu na conversa dos comerciantes. Caminhou até a loja para acessar o formulário do visto, resolveu tudo e gastou pouco. Às vezes, se você não tem informação, você acaba pagando por esse tipo de serviço, mas se você acaba buscando informação, você consegue buscar como essa lan house e solucionar o seu problema de maneira bem mais em conta, bem mais barata.
Para mais informações de como tirar o visto americano, basta entrar no site do consulado. Pessoas que sofrem de surdez estão tendo uma nova esperança. A cirurgia de implantação da prótese, conhecida como ouvido biônico, tem se popularizado na rede pública. Um equipamento que mudou a vida de Pedro, de 9 anos. A mãe, Ivone, conta que o filho, que nasceu enxergando e ouvindo perfeitamente, perdeu a visão e a audição depois de sofrer de meningite bacteriana há 4 anos. Por ficar 5 anos sem ouvir, Pedro está reaprendendo a falar. O aparelhinho, eu escutei a minha mãe falando comigo. Foi um nascimento, parece que ele ressurgiu dele mesmo, porque até então Pedro ele ficava muito ansioso, muito nervoso, chateado, poxa, eu não estou ouvindo. Ele já é como se fosse um ouvinte normal. O implante é um dispositivo eletrônico que estimula as fibras nervosas do interior do ouvido. São 2 módulos, um interno e outro externo, implantado ao lado da orelha. Cerca de 1 mês após o implante e a cicatrização, o equipamento é ligado para que o paciente comece a ouvir. É uma cirurgia já bem estabelecida, dura aproximadamente 1 hora e o paciente pode ir embora no mesmo dia, na maior parte das vezes. Mas nem todos os casos de surdez podem ser resolvidos com o ouvido biônico. Pacientes que nunca escutaram e hoje tem um tempo de surdez muito longo, o cérebro perdeu a capacidade de desenvolver a audição. Então, nesses pacientes, na maior parte das vezes, está contraindicado o tratamento. Porque se você coloca o implante coclear, ele escuta, mas ele não tem capacidade de compreender o som. A cirurgia de implante coclear é considerada de alta complexidade e pode ser feita pelo SUS no estado de São Paulo em apenas 7 hospitais públicos. Só no ano passado foram mais de 400 procedimentos realizados. Leonardo tem 18 anos e não ouve desde que nasceu. Aprendeu a ler lábios para tentar se comunicar. A professora Sandra acompanhou o desenvolvimento e a superação do aluno. Ele lia, fazia leitura labial, né? E eu esquecia disso. Né? Então, muitas vezes eu entrava, começava a digitar alguma matéria, eu ia para a lousa e esquecia. Aí, quando eu lembrava, Léo, pelo amor de Deus, me avisa. Aí a gente arrumava tudo rapidinho. Eu nunca tinha entrado em contato com alguém que tivesse esse tipo de necessidade, né? E foi surpreendente, porque ele sempre foi muito comunicativo, independente de com quem fosse. Ele sempre aborda as pessoas. Oi, tudo bem? Como é que você tá? A cirurgia, feita recentemente, tornou possível ouvir sons que Leonardo não conhecia. O trovão é muito diferente, o cabrão, bem bacana, né? Chega, assusta? Assusta, nossa. Aí eu falo, mano, nossa, eu escutei pela primeira vez o trovão, nossa, muito diferente. 3 manifestantes, entre eles a advogada e ativista de direitos humanos Heloísa Sami, estão no consulado do Uruguai, no Rio de Janeiro, onde pedem asilo político. Heloísa é uma das 23 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Rio que tiveram prisão preventiva decretada na última sexta-feira. O grupo foi denunciado por associação criminosa armada para atuação em protestos realizados desde junho do ano passado. Das pessoas denunciadas, 5 já estavam presas e 18, incluindo a advogada, eram consideradas foragidas. De acordo com a denúncia do MP, Heloísa Sami teria cedido a casa para reuniões de planejamento de atos violentos, mas em um vídeo divulgado hoje pelo Mídia Ninja, a advogada nega as acusações. Há 22 anos exerço a advocacia com zelo e responsabilidade profissional. A ativista também diz que ela é uma perseguida política criminalizada por sua atuação na defesa dos direitos de manifestação. Ela também pede anistia a todos aqueles que chama de presos políticos. A implementação do rodízio de veículos em São Paulo durante todo o dia ainda divide os paulistanos. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Datafolha. Para 49% dos entrevistados, a cidade de São Paulo poderia ter restrição para a circulação de veículos o dia todo, entre as 7 da manhã e as 8 da noite. Já 45% são contra o rodízio estendido. As duas opiniões demonstram empate técnico, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais. A medida vigorou 5 vezes durante a Copa do Mundo. Uma delas foi depois da partida entre Brasil e México, no dia 17 de junho, quando a capital registrou 302 quilômetros de congestionamento, o terceiro maior no período da manhã da história. O rodízio estendido está sendo estudado, mas ainda não há nenhuma decisão sobre a adoção da medida pela administração municipal.
A pesquisa foi realizada nos dias 15 e 16 deste mês. Foram entrevistadas 1.047 pessoas com mais de 16 anos na capital paulista. Prefeito Fernando Haddad pede licença de 5 dias do cargo. A folga, que começa a valer hoje, vai até sexta-feira. Segundo a Prefeitura, o afastamento de Haddad foi pedido por motivos particulares. A vice-prefeita Nádia Campeão, que vai responder pelo cargo durante a ausência de Haddad, disse que ele tirou os dias para descansar. Na última sexta-feira, a pesquisa Datafolha mostrou que 47% dos paulistanos reprovam a gestão de Haddad, pior índice desde que ele assumiu a prefeitura há 1 ano e meio. O programa Hora do Voto recebe hoje o candidato do Partido Verde ao governo do estado de São Paulo, Gilberto Natalini. Entrevistado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, Natalini fala sobre suas propostas em relação ao meio ambiente. A economia e a sociedade não sobreviverão se nós não tivermos esse respeito à natureza que o PV prega e vive. O candidato também relaciona outras prioridades. Tem algum cabimento o estado de São Paulo, o maior estado da federação, não ter um trem que ligue São Paulo a Campinas, ou São Paulo a São José dos Campos, ou São Paulo a Sorocaba? E explica como pretende tirar a grande diferença em relação aos primeiros colocados nas pesquisas. Nós vamos acreditar nessa militância e nas ideias do Partido Verde. O Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Pesquisas. Dilma segue bem à frente dos adversários do primeiro turno, mas tem empate técnico com Aécio Neves no segundo turno. Comemoração entre os que tiveram a boa notícia e desqualificação de institutos entre uns tantos dos que receberam má notícia. Eduardo Campos segue espremido entre Dilma e Aécio. Quando começar a propaganda na TV e rádio, Dilma terá quase 3 vezes o tempo de Aécio, que terá o triplo do tempo de Eduardo Campos. O Congresso segue fora do ar e, com isso, a CPI dos negócios da Petrobras está longe das manchetes. Nas manchetes da Folha de São Paulo, um aeroporto de 14 milhões construído em terras que seriam do tio-avô de Aécio. A assessoria do candidato nega que a pista favoreça a família. Enquanto isso, por todo o Brasil, a dura real. No fim de semana, 22 assassinatos na Grande Salvador e em Fortaleza, 19 homicídios. No Rio, ao menos meia dúzia. E ataques à UPP do Alemão, tiroteio na Rocinha. No Fantástico, vídeo da PM mostra 2 cabos da PM carioca debochando pouco antes do assassinato de 2 adolescentes presos no Camburão. Um terceiro seria morto depois. Em São Paulo, a Secretaria de Segurança dificulta a divulgação do número de homicídios. Quer saber, inclusive, para que tipo de reportagem o pedido. A água segue acabando em São Paulo. E notícias tratam escassez e racionamento como se fossem obras do divino. Julho já se vai. Pelas manchetes e números Brasil afora, será mantida a média de uns 50 mil homicídios ano. Quais candidatos a presidente ou a governos debatem com a sociedade essa guerra civil não declarada e reforma nas PMs na segurança pública? Ninguém, pelo que se ouve, lê e vê. Mas debateremos muito o Dunga e esqueceremos que o comando é de Marinho, Deonero e parceiros privados. E segue a farsa. Boa noite. A semana começou gelada em todo o centro-sul do Brasil. Chegou a gear hoje nas serras da Mantiqueira, Gaúcha e Catarinense. A capital paulista amanheceu com apenas 10 graus e durante o dia, mesmo com o tempo ensolarado, a máxima não passou dos 21. E será que esse frio continua amanhã, hein? Vamos ver como fica o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Segundo os meteorologistas, vai fazer bastante frio nessa madrugada em praticamente todo o centro-sul do Brasil. Por causa do predomínio de uma massa de ar polar, a temperatura mínima nessa madrugada chega aos 10 graus em Curitiba e aos 14 em Belo Horizonte. Durante a tarde, até esquenta um pouco mais em relação a hoje. 23 em Florianópolis e 28 no Rio de Janeiro.
Em Cuiabá, dia muito quente e seco, máxima amanhã de 35 graus. E volta a chover forte no Rio Grande do Sul por causa de uma nova frente fria. E áreas de instabilidade mantêm o tempo instável em praticamente toda a costa nordestina. Mas a chuva mais volumosa acontece na Grande Salvador e entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. No norte do Brasil, tempo abafado, com chuvas principalmente à tarde, do Pará ao Amazonas. Para os paulistas, a previsão é de uma terça-feira ensolarada. As temperaturas durante a tarde sobem mais em relação a hoje e já dá até para sentir calor em algumas cidades do interior, mas de madrugada vai fazer frio. Mínima de 14 e máxima de 29 graus amanhã em Presidente Bernardes e também em Votuporanga. Na faixa leste pode haver névoa ao amanhecer por causa do frio da madrugada. O dia vai amanhecer com apenas 11 graus em São José dos Campos. Aqui na capital, a sensação de frio diminui durante a tarde. Frio mesmo só à noite e de manhãzinha. Amanhã, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Na quarta-feira, esquenta um pouquinho, máxima de 26. E a quinta-feira tem mudanças. A máxima fica em 25 graus, mas deve voltar a chover com a chegada de uma frente fria. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Crise do abastecimento em São Paulo. O nível do sistema Cantareira continua caindo e chega a 17% de sua capacidade. Há 10 dias, o principal reservatório que abastece a Grande São Paulo está operando apenas com a água do volume morto. De acordo com a Sabesp, há um ano o nível no sistema Cantareira era de 54%. Com a crise de água no estado de São Paulo, o sistema Alto Tietê vem sendo mais utilizado para auxiliar no abastecimento. O sistema atingiu hoje 22,4% da capacidade. A Sabesp ainda estuda a possibilidade de utilizar a água do volume morto do Alto Tietê e ampliar a retirada de água do Cantareira. O governador Geraldo Alckmin acredita que não será necessário e que os reservatórios vão conseguir manter o abastecimento até o próximo período de chuvas. Há pouco mais de 10 dias, o agendamento de consultas nas 2 unidades do Hospital Veterinário Público de São Paulo passou a ser feito somente por telefone. O objetivo da medida é diminuir as filas para obtenção de senhas nos hospitais do Tatuapé, na Zona Leste, e do Tucuruvi, que funciona desde o começo do ano na Zona Norte. Os usuários do serviço mantido pela Prefeitura dizem que há demora no atendimento das ligações, mas elogiam o tratamento oferecido e pedem mais consultas e hospitais. Na unidade da Zona Leste, às 8 da manhã, Janete já estava aflita, esperando pela cirurgia de retirada de pedras da bexiga da cachorrinha Meg, de 6 anos. Apesar da complexidade do caso, ela explica que não precisou esperar muito entre o agendamento e a operação. O atendimento por telefone é uma forma mais eficaz de o animal ficar menos estressado. Já está agendado, não precisa passar a noite, né? Você vem naquele horário determinado e fica tudo resolvido. O serviço de agendamento começou a funcionar no dia 10 de julho. Antes, as pessoas madrugavam para conseguir uma senha e ainda precisavam retornar para confirmar a consulta. Agora, tudo é feito por telefone e marcado para o próximo dia útil. Mas tem gente que prefere o método antigo como garantia de consulta. A primeira vez que eu fui de madrugada, eu cheguei lá por volta das 3 da manhã. E como eu sabia que era 30 atendimentos, eu fui o 5º, então eu já tinha certeza que ia ser atendido. Então, para mim, não houve problema passar a noite na porta para ser atendido, para garantir o atendimento dela. Na sexta-feira, Marcos esperou cerca de 20 minutos para ser atendido por telefone para agendar a consulta da Meli. E ele conta que já enfrentou muita fila por aqui. Eu acho que é razoável você esperar 1 hora, 2, até 3 horas para você conseguir um agendamento, mas às vezes passa-se quase o dia todo, né? Nick tem 14 anos e está com câncer de mama. Em clínicas particulares, o tratamento dela poderia ultrapassar R$4.000. Na última quinta-feira, Luzia tentou marcar a consulta para cada linha, mas as linhas estavam ocupadas. E mesmo precisando de mais de um telefone para conseguir o agendamento, ela não reclama. Na sexta eu falei, então vamos pegar 3 telefones que é garantido, né? A gente ficou tentando uma meia hora assim, aí atendeu. A população é grande, os cachorros também, tem um monte, então é difícil.
precisa de mais. O atendimento por telefone agenda 60 consultas por dia nas 2 unidades do Hospital Veterinário Público de São Paulo, 30 para cada uma. O objetivo é aumentar a quantidade de linhas telefônicas para o atendimento, mas ainda não há uma expectativa de ampliação no número de consultas. Somando consultas, emergências e retornos clínicos, os profissionais atendem cerca de 200 animais por dia. Devido a essa demanda e a quantidade de reclamações que a gente tinha, a gente, junto com a secretaria, optou por mudar as senhas por telefone para facilitar essas pessoas que têm que vir até o serviço. A gente tira elas da rua, evita delas ficarem na rua, correndo o risco de serem assaltadas, passando a noite na rua com animais doentes. Hoje a gente tem duas linhas telefônicas para fazer o atendimento dessas pessoas, tá? E a gente espera ampliar para mais de 20 linhas. Na Zona Norte, os usuários também pedem por mais vagas de atendimento. Cristina tem 4 cães resgatados das ruas e hoje levou a caçula Lola, de 3 meses, para a consulta de rotina. Isso é uma bênção para a população, não só de São Paulo, mas do Brasil. Isso tinha que ser como é aqui, tem muito mais hospitais. E o agendamento de novas consultas nas unidades do Hospital Veterinário Público de São Paulo pode ser realizado de segunda a sexta-feira, menos em feriados, a partir das 3h30 da tarde. O telefone é 2924-9815. O atendimento se destina apenas aos moradores da cidade de São Paulo e é dada preferência a pessoas assistidas por programas sociais, como Bolsa Família, Renda Mínima, Renda Cidadã ou outro equivalente. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. O lado preservação de animais da imensa pauta do meio ambiente teve uma importantíssima vitória na sexta-feira, com a publicação no Diário Oficial da União das medidas que protegem o boto cor-de-rosa, que vive na Amazônia e estava seriamente ameaçado de extinção por conta de uma pesca altamente predatória. A publicação no Diário Oficial foi uma vitória do Ministério do Meio Ambiente, porque esta decisão estava sendo adiada pelo Ministério da Pesca, que assina junto o documento. É que o Ministério da Pesca estava estudando o que poderia ser feito com os pescadores, que, em tese, ficariam sem trabalho. O boto está, na verdade, sendo caçado para sua carne servir de isca para um outro peixe que nessa época se reproduz aos milhares, a piracatinga, conhecida como douradinha e que é enviada para São Paulo, para o Nordeste e é também contrabandeada para a Colômbia. Um estudo publicado ainda em 2011 mostrou que em apenas 10 anos a população de botos foi reduzida pela metade. Há relatos que em algumas regiões chegaram a matar em um único dia 40 botos, o que é um absurdo. Com as medidas restritivas publicadas no Diário Oficial, está proibida a pesca do boto por 5 anos a partir de janeiro do ano que vem. E até lá se imagina que, infelizmente, pelo menos mais 1.000 botos serão mortos. Como se sabe, a Lei Brasileira de Crimes Ambientais, que é uma das mais avançadas do mundo, leva à cadeia os infratores e é um crime inafiançável. Inclusive para os donos de frigoríficos, que são os grandes incentivadores da pesca do boto a qualquer custo. Ambientalistas do mundo inteiro devem comemorar estas medidas restritivas, porque não é sempre que o Ministério do Meio Ambiente consegue vitórias assim. Foi, inclusive, a vitória do bom senso, porque o desaparecimento do boto iria, sem dúvida, provocar um imenso desequilíbrio ecológico na Amazônia, e aí sim é que os pescadores ficariam realmente sem trabalho. Mais informações sobre o assunto? Pois não, é só mandar um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. Família de vigilante que morreu após omissão de socorro na porta de um hospital particular em Itaquera vai processar o hospital e pedir indenização de R$1,5 milhão de reais. Nelson França faleceu na quarta-feira passada. No escritório do advogado, a família contou que foi avisada de madrugada que Nelson França, de 48 anos, estava no hospital. Chegamos lá, nos deparamos com essa surpresa. Eles falaram que ele estava morto. E um médico falou para mim que ele teve um mal súbito, não no hospital, ele já chegou lá morto.
Foi quando uma funcionária revelou detalhes do que tinha acontecido. Ela olhou para mim e falou assim, você sabe o que aconteceu, né? Falei, como assim aconteceu? Ele morreu. Não, mas você não está sabendo da história? Eu falei, que história? Olha, era para ele estar vivo. Como assim era para ele estar vivo? Olha, houve uma omissão de socorro. Nas imagens gravadas com um celular, Nelson aparece caído no chão em frente ao Hospital Particular Santo Expedito, na Zona Leste, onde teria sido deixado depois de passar mal numa lotação. Nas imagens, Nelson agoniza durante quase 1 hora, bem perto da entrada do pronto-socorro. Testemunhas disseram que um enfermeiro impediu que o vigilante fosse socorrido. Discriminaram uma pessoa, um trabalhador do povo, porque não havia recursos ali, porque eles alegaram que ali só atenderia convênio e particular. Nelson teria perdido os sinais vitais e chegou a ser reanimado pelos bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital municipal para onde foi levado e que fica a 3 quilômetros de onde ele estava. A polícia está ouvindo testemunhas no inquérito que investiga se houve omissão de socorro. Mas, paralelo a isso, a família anunciou que vai processar o hospital e os diretores e pedir uma indenização por danos morais e materiais no valor de R$1,5 milhão, além de uma pensão para os dependentes. Nelson deixou 3 filhos de 10, 12 e 14 anos, além de uma enteada, 2 sobrinhos, a mulher e uma cunhada doente. Todos moravam juntos numa casa de 2 cômodos na cidade de Tiradentes. E, segundo a família, eram sustentados pelo salário de R$ 2.700 que Nelson ganhava fazendo bicos como vigilante. Nós esperamos justiça em tudo, que o hospital seja responsabilizado, a diretoria do hospital, os funcionários, eles têm que ser responsabilidade por ter cumprido ordem absurda. A ordem absurda não se cumpre. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Times paulistas têm final de semana ruim no Campeonato Brasileiro. Ninguém venceu neste final de semana, não é isso, Celso? Pois é, Gabriel, o melhor paulista foi o Corinthians, que ficou no 0-0 com vitória em Salvador. O Santos perdeu no Rio de Janeiro, enquanto São Paulo e Palmeiras caíram em casa. Estádio do Pacaembu, em menos de 10 minutos, o Cruzeiro abriu 2-0 sobre o Palmeiras. Ricardo Goulart fez o primeiro. O segundo foi de Manuel. Na segunda etapa, o Palmeiras descontou com o zagueiro argentino Tóbio e ficou nisso. Palmeiras 1, Cruzeiro 2. No sábado, no estádio do Morumbi, o São Paulo foi surpreendido pela Chapecoense. Ricardo Conceição, no começo do segundo tempo, marcou o único gol do jogo. São Paulo 0, Chapecoense 1. O Fluminense recebeu o Santos e venceu o jogo graças a esse lindo gol de Dário Conca. Chute forte, sem chance para o goleiro Aranha. E ficou assim, 1-0 Flu. Outros 6 jogos completaram a rodada do final de semana do Brasileirão. Do Serra Dourada, Goiás e Sport ficaram no 0-0. Destaque para a goleada do Internacional sobre o Flamengo, último colocado no Brasileiro. Veja os demais gols da rodada. No sábado, o Atlético Mineiro recebeu o Bahia, que saiu na frente do placar com Tite de cabeça. Mas no segundo tempo, Luan deixou o dele e definiu o placar no Independência. 1-1. Em Floripa, Juliano marcou logo aos 3 minutos de jogo e garantiu a vitória do Grêmio sobre o Figueirense. 1-0. Mesmo placar da vitória do Botafogo diante do Curitiba, Bolatti, aos 12 da etapa inicial, definiu o jogo em Volta Redonda. Já no domingo, o Internacional atropelou o Flamengo na primeira partida do clube no Beira-Rio, depois da morte do atacante Fernandão. Rafael Moura abriu o marcador aos 15. D'Alessandro, cobrando o pênalti, aumentou a vantagem. No segundo tempo, Fabrício pegou de primeira e fez um belo gol, 3-0. E Alex fechou a goleada do Inter, 4-0. O Flamengo é o lanterna do campeonato. E o Atlético Paranaense passou pelo Criciúma na Arena da Baixada com portões fechados. Marcelo fez o primeiro do Furacão. E 5 minutos depois, Douglas Coutinho aproveitou o rebote e definiu o placar. 2-0, Atlético Paranaense.
Ô Celso, com essa irregularidade toda dos times, o Cruzeiro vai se distanciando na tabela. Daqui a pouco fica complicado, são 5 pontos São já, 5 pontos e, apesar de ser os seus problemas, não é um time brilhante, mas é um time muito bem montado. Como foi ano passado, como foi campeão. Exatamente. Até mais entrosado esse ano e é mais forte candidato ao título, pelo que a gente viu até aqui. Agora, lamentar é o que se repete, né, Gabriel? Por exemplo, ontem o André Santos foi agredido em Porto Alegre, após a derrota do Flamengo para o Internacional por 4-0. No desembarque da delegação do Rubro Negro no Rio de Janeiro, mais tensão, torcedores quiseram agredir jogadores, Felipe foi ameaçado, o André Santos voltou a ser ameaçado, então algo precisa ser feito, né? Não basta a gente relatar e os jogadores permanecerem de braços cruzados. E a polícia também precisa agir. Sem dúvida. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol deve anunciar Dunga como novo técnico da seleção brasileira. Apesar da grande rejeição popular, o capitão do Tetra e treinador do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul foi o escolhido pela CBF. Além da seleção, onde foi campeão da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2009, Dunga comandou o Internacional de Porto Alegre em 2013 e foi demitido após 4 derrotas seguidas do clube. Dirigiu a equipe em 52 jogos e teve aproveitamento de 59%. Renovação que é bom nada, né, Celso? Porque sai Parreira em 2006, entra Dunga. Depois sai Dunga, entra Parreira e Filipão. Agora sai Parreira e Filipão e volta Dunga. Tá andando em círculos, né? Pois é, e fica a sensação de que realmente, para eles, para quem comanda o futebol brasileiro, o que aconteceu com o Brasil e a Alemanha foi um acidente. Então vem um apagão de 6 Foi um minutos. apagão, e aí vem o Dunga e o Brasil vai voltar a vencer. Na verdade, o Brasil precisa de uma reestruturação profunda, não só na comissão técnica, mas na organização dos campeonatos nacionais, do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, tudo bem, pode seguir essa forma, dos campeonatos regionais, o trabalho de base, quer dizer, a reciclagem dos treinadores e o comando da CBF também, né? Agora, com o comando que nós temos, não dá para esperar muita coisa. Tem que começar lá de cima. Não vai passar de uma ilusão, de uma esperança. Agora o futebol internacional. Mais um astro do futebol mundial se aposenta da seleção de seu país. Trata-se de Steve Gerrard, que anunciou que não joga mais pela seleção inglesa, da qual era capitão. Na Ucrânia, a guerra gera crise entre clubes e jogadores estrangeiros. A guerra entre a Ucrânia e os rebeldes pró-Rússia atingiu o futebol. Depois do argentino Sebastián Blanco, do Metalist, abandonar o time ao final da pré-temporada na Áustria, 6 jogadores do Shakhtar Donetsk, entre eles os brasileiros Alex Teixeira, Fred, Douglas Costa e Dentinho, além do argentino Ferreira, que no Brasil jogou pelo Botafogo, decidiram ficar na França, onde disputaram no último final de semana um jogo amistoso contra o Lyon e venceram por 4-1. A alegação deles é a crise política no país e a falta de segurança, já que até mesmo um avião civil da Malaysia Airlines foi abatido na semana passada, causando a morte de 298 pessoas a bordo. No entanto, o clube acredita que os atletas estão se aproveitando da situação com a ajuda de empresários para romper os contratos. Através de um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa, os atletas afirmaram que a decisão de não se reapresentar partiu única e exclusivamente deles. Ressaltaram não terem problemas com o clube, mas que estão com medo e não querem colocar em risco a vida deles nem dos familiares. Uma das principais estrelas do Shakhtar Donetsk, o brasileiro Bernard, recebeu uma folga após a Copa do Mundo e ainda não se reapresentou ao clube. Longe da guerra no leste europeu, mas vivendo um conflito pessoal, o inglês Steven Gerrard, capitão do Liverpool, anunciou hoje que não vai mais defender a seleção da Inglaterra. Aos 34 anos, o jogador disputou 3 Eurocopas e 3 Copas do Mundo. Fez 114 jogos representando a Terra da Rainha e marcou 21 gols. Foi uma decisão muito difícil de tomar. Venho pensando nisso há muito tempo. Não vem de agora, da final da Copa do Mundo. É uma decisão muito grave e tem sido difícil, mas está sendo apoiado por muitas pessoas. Ouvi conselhos de gente perto de mim, de jogadores que ainda estão atuando e dos que já encerraram a carreira faz tempo. A seleção da Inglaterra decepcionou ao não passar da fase de grupos na Copa do Mundo. Agora a Fórmula 1, Nico Rosberg venceu neste domingo o Grande Prêmio da Alemanha. Com isso, ele se manteve na liderança do Mundial de Pilotos. O destaque também
para o acidente sofrido pelo brasileiro Felipe Massa. Logo na primeira curva do GP de Hockenheim, o piloto brasileiro Felipe Massa se chocou com o dinamarquês Kevin Magnussen, capotou. Com isso, Massa, que não se feriu, foi obrigado a abandonar a prova. E não foi só esse acidente que chamou a atenção. Por causa de um vazamento de óleo, um carro da STR sofreu um princípio de incêndio. Mas, tirando os acidentes, a corrida foi acirrada. O alemão Nico Rosberg da Mercedes largou na pole e conquistou seu primeiro triunfo em casa. Com o resultado, ele chegou aos 190 pontos e aumentou sua vantagem na liderança do campeonato, de 4 para 14 pontos sobre o companheiro de equipe, Lewis Hamilton. Em segundo lugar, chegou Valtteri Bottas, da Williams. A Fórmula 1 volta já no próximo fim de semana com o GP da Hungria. Que fase do Felipe Massa. Muito azar. Muito obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela, é com você? E começou neste domingo a 19ª edição da Festa do Imigrante, que acontece no Museu de Imigração de São Paulo. O evento reúne pratos típicos de diversos países, além de artesanato, música e muita dança. Preservar as tradições culturais. Este é o principal objetivo da Festa do Imigrante, que já acontece há 19 anos. Então, a primeira coisa é que não existe uma cultura melhor que a outra. Todas enriquecem a gente. Desde o início, a Lituânia já tem os seus representantes no evento. E aqui, os mesmos que preparam as comidas, depois se preparam para a dança típica do país. Para mim é praticamente uma honra, né? Poder manter essa tradição que eu tenho desde pequenininho, né? Meus bisavós vieram direto da Lituânia por parte de pai e por parte de mãe também. José Pedro quase nasceu no navio enquanto a família deixava Portugal rumo ao Brasil. Está no nosso sangue fazer as coisas dos nossos pais, dos nossos avós. Seu Deferial veio apenas para passar um ano no Brasil e isso já faz mais de 55 anos. Aí acabei ficando até hoje. Porque ele me conheceu e ficou. A festa reúne mais de 40 nacionalidades que formam a cultura de São Paulo, a cultura brasileira. E tem até espaço de receitas para quem quiser aprender um pouco mais sobre a culinária internacional. O espaço Temperos do Mundo ensina alguns dos principais pratos típicos de diferentes países. E o capricho do artesanato de cada cultura faz os visitantes se aproximarem do outro lado do mundo. O mundo inteiro está no Brasil, o Brasil inteiro está no mundo. Os 43 expositores de alimentação trouxeram um pedacinho do seu cardápio. A chefe Matilde explica que um dos principais pratos da Espanha tem diferença. Ela pode ser a marinheira, que são só frutos do mar, ou a valenciana, como esta que eu estou fazendo, que leva frutos do mar e frango. O famoso espetinho também tem suas particularidades. Na Rússia ele é assim, com carne de boi e porco misturada a carne de carneiro. Que o Brasil, se formos pensar, é um povo formado pela miscigenação de várias culturas, principalmente das imigrantes, né? Para as crianças, a diversão está garantida com a tenda do Faz de Conta. Aqui, até os grandinhos se divertem. Hora da História! A 19ª Festa do Imigrante acontece também no próximo fim de semana e vai das 10 da manhã às 4 da tarde. O ingresso custa R$ 6,00. Mais informações no site do Museu da Imigração.org.br. Protesto interdita neste momento 2 faixas da Avenida Paulista. Cerca de 50 manifestantes, segundo a Polícia Militar, fecham 2 faixas da via no sentido Paraíso. Os manifestantes se concentraram no final da tarde no vão livre do MASP. Eles protestam contra as prisões feitas em manifestações. O motorista deve evitar a região neste momento. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Faltando menos de um mês para o início do horário eleitoral na TV e rádio, em busca de votos, candidatos estão intensificando o corpo a corpo e a campanha virtual. E hoje, o Jornal da Gazeta recebe o pastor Everaldo, que é candidato à presidência da República pelo PSC, Partido Social Cristão. Pastor, obrigado por estar conosco. Pastor,
Eu queria começar sobre, primeiro, o seu partido, que fazia parte da base parlamentar do governo Dilma Rousseff. E eu quero saber por que é que o PSC deixou o governo e lançou o candidato próprio à presidência da República. Lídia, boa noite, é uma alegria estar com você. Como milhões de brasileiros, nós acreditávamos que o governo daria continuidade às boas políticas que vinham sendo praticadas no país. Mas, como esse governo atual nos decepcionou, o Partido Social Cristão, então, resolveu que teríamos candidatura própria. Então, nós estamos nessa jornada. O senhor fala em decepção, né? O senhor disse, inclusive já havia declarado que Dilma Rousseff o havia decepcionado. No que é que ela errou? Hoje, Maria Lídia, o atual governo aparelhou a máquina estatal, inchou a máquina. Nós temos hoje essa enormidade de quase 40 ministérios, quase 30 mil cargos comissionados. O governo é sócio de mais de 600 empresas através do BNDES, enfim. E o foco do governo, que deve ser servir ao cidadão e servir a família, está invertido. Hoje o governo se serve do cidadão e não presta os serviços que tem que prestar ao cidadão. Quando o senhor diz o governo se serve e não presta os serviços, isso é novidade do governo Dilma ou já vinha assim desde o governo Lula, na sua opinião? Na minha opinião, ele agravou-se de maneira realmente catastrófica neste governo. Certo. Agora, o senhor é o candidato dos evangélicos? Eu sou um evangélico, candidato do Partido Social Cristão para todos os brasileiros. Sim, mas o Marina Silva, ela pode tirar votos dos evangélicos que compactuem com aquilo que o senhor pensa, concordem e transferir esses votos por ela ser evangélica, uma pessoa também de opinião convicta, para Eduardo Campos? O senhor acha que ela pode tirar votos que poderiam vir para o senhor? Eu acredito o seguinte, que a nossa proposta ela é muito clara para a população brasileira, para a reforma que precisamos fazer nesse Brasil. E todos os brasileiros vão poder averiguar, estudar e verificar qual é a proposta que representa a verdadeira mudança que o país necessita. Então, independente da cor religiosa, da igreja que a pessoa pertence, ele quer que nós tenhamos um governo que atenda ao cidadão, que dê educação de qualidade, que tenha saúde, que tenha segurança pública. É isso que o cidadão brasileiro quer, independente da sua igreja, da sua fé. Pastor Everaldo, eu fiz essa pergunta se o senhor era candidato dos evangélicos, porque nesse fim de semana eu vi uma referência que o senhor esteve numa igreja evangélica e que houve uma oração em que havia milhares de pessoas lá e que o pastor, quando pediu a Deus que o abençoasse, ele fez um tom que parecia o tom de campanha, que iluminasse a sua mente, para o senhor fazer bem para o Brasil. Existe campanha, a sua campanha, ela entra nas igrejas? O senhor está fazendo campanha na igreja? Eu estou fazendo campanha para todo brasileiro. E como eu tenho essa afinidade, sou recebido e as pessoas, enfim, elas estão querendo ouvir a nossa proposta, né? Então, eu vou na igreja como convidado, como qualquer pessoa é convidada. Outros candidatos também têm visitado as igrejas normalmente. Porque as igrejas... Mas na hora do culto? Na hora do culto, na hora das reuniões, as pessoas... Mas pede voto na hora do culto? Não foi pedido voto. Não, mas indiretamente, não é? Não tem indiretamente. Não tem uma coisa assim subreptícia? Não tem. Não, o senhor não acha que não configura a campanha? Olha só, eu, quando não fui candidato e apoiei outros candidatos, levei ao longo da minha história política vários candidatos na igreja para falar com os fiéis que querem ouvir todos os candidatos. Agora tem uma outra coisa, o senhor defende um governo cidadão, inclusive faz isso como uma proposta de governo sua, um governo cidadão que represente a verdadeira mudança. Acontece que os demais candidatos também estão falando que são agentes de mudança e que eles vão promover a verdadeira mudança. Qual que é a sua diferença? A minha diferença é que eu sou claro quando falo para a população o que vou fazer. Vou cortar na carne uma reforma fiscal, uma reforma administrativa, um novo pacto federativo, enxugando a máquina estatal para que o governo não se sirva ou sirva apenas o seu partido. Enfim, um governo enxuto, onde nós vamos servir ao cidadão brasileiro de verdade. O senhor já se disse também favorável à privatização de tudo que for possível. O senhor começaria por onde? O exemplo clássico que eu vou trazer, a Infraero.
Hoje nós temos visto, eu ando pelo Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E, na realidade, um exemplo foi acontecer no aeroporto de Brasília. Houve uma concessão, ainda nos moldes que eu não sou de acordo, porque foi financiado pelo BNDES. Eu sou favorável à privatização, que é o camarada vai lá, o empresário bota dinheiro do bolso, corre o risco. Mas é um exemplo. Você chega em Brasília hoje, é um aeroporto que recebe a gente bem. Você chega no meu Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão, está pior do que a rodoviária Tietê. Então eu sou começando assim, tudo que for possível, a gente vai passar para a iniciativa privada. Bom, o senhor tem feito declarações sobre questões que a maioria dos candidatos foge, não quer nem tocar nesse assunto. Uma delas é a descriminalização das drogas. E o senhor é a favor da criminalização das drogas. A minha pergunta, o senhor é a favor da criminalização do álcool, que também é droga e causa dependência? Olha, lamentavelmente, o álcool é uma droga oficial. Você chega nas delegacias no horário de 10 da noite às 4 da manhã, quase 50% das ocorrências são derivativas da bebida alcoólica. Mas se o senhor fosse eleito presidente, o senhor promoveria para que o álcool fosse considerado também como uma droga comum e aí criminalizado? Não. Acabava com a caipirinha no Brasil? Não vou mexer com o álcool que já está aí, né? Mas jamais deixar essas outras drogas que são altamente perniciosas. Vou lutar ao máximo para que não haja realmente nenhuma adoção de outras drogas no país. Outra questão que se fala muito pelo crescimento da violência é a redução do limite de idade para a responsabilidade criminal. Para quantos anos, e o senhor já se declarou favorável, para quantos anos o senhor acha que deve ser reduzido? De acordo com a pena, não tem idade. Cada um que praticar a sua pena, o juiz vai dizer como vai tratar. Nós não vamos pegar... Quer dizer, menino de 12, 13 anos que cometer crime, responde criminalmente? Seria isso? Perfeitamente. Nós não vamos pegar um adolescente de 12 anos que roubou um telefone celular, um pequeno furto e colocá-lo nessa situação hoje que nós encontramos. Agora, não podemos pegar um adolescente, como aconteceu aqui em São Paulo dias atrás, que matou 10 e foi preso e disse que ia matar o repórter, ia matar os policiais e ficar na mesma condição de um adolescente que é um primário. Então, tratamentos diferentes. Chegamos no limite do nosso tempo. A última questão é, candidato trabalha com cenários. No cenário em que o senhor não vá para o segundo turno, quem o senhor apoiaria no segundo turno? Eu não pensei nessa hipótese porque eu tenho a convicção que vou para o segundo turno e vamos ganhar essas eleições. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Prazer. Estela. Pela primeira vez no ano, analistas do mercado financeiro prevêem alta do PIB abaixo de 1%. O Boletim Focus do Banco Central apontou que a expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto em 2014 agora é de 0,97% contra 1,5% na semana passada. Esta é a 8ª vez seguida que as projeções das principais instituições financeiras do país são reduzidas. Para 2015, os economistas entrevistados esperam expansão do PIB de 1,5%, mesmo número da semana passada. Ministério Público Federal denuncia 43 pessoas por tráfico internacional de drogas no Porto de Santos, litoral paulista. Eles usavam o porto para escoar a droga, de acordo com as investigações. Segundo a Polícia Federal, dos indiciados, 25 já estão presos. A quadrilha teria ramificações aqui e no exterior e teria relações também com facções criminosas. Na operação, além de dinheiro, veículos e armas foram apreendidas, quase 4 toneladas de cocaína. Na Itália, a operação para retirar navio Costa Concórdia na ilha de Dílio causa vazamento de óleo. O óleo que vazou começou a ser retirado do mar ontem pelas equipes que participam da operação de rebocamento da embarcação na ilha de Dílio. A previsão é de que o navio comece a ser arrastado amanhã e siga para Gênova, onde será desmontado e transformado em sucata. O Costa Concórdia afundou em 2012. O acidente matou 32 pessoas. No Vietnã, tufão Hamasun provoca deslizamentos de terra e inundações. Segundo a imprensa local, 12 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas. Na província de Lang Son, perto da fronteira com a China, cerca de 2.000 casas tiveram que ser esvaziadas devido às ameaças de inundação. O Hamasun passou pelas Filipinas na semana passada e deixou 77 mortos.
Marinha italiana resgata mais de 1.700 imigrantes ilegais durante o final de semana. Eles estavam em barcos superlotados no mar Mediterrâneo. Segundo a Agência de Refugiados das Nações Unidas, estima-se que cerca de 66 mil pessoas chegaram à Itália via mar somente este ano. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Haddad tira licença de 5 dias alegando motivos pessoais. Fechados desde abril, telecentros começam a ser reabertos. 3 manifestantes pedem asilo político no consulado do Uruguai, no Rio. Bombardeio de hospital em Gaza deixa 4 mortos e 16 feridos. Obama afirma que a Rússia deve garantir acesso ao local da queda do avião na Ucrânia. Esperança para casos de surdez, cirurgia para implante do ouvido biônico se expande na rede pública. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, confira uma entrevista com Gilberto Natalini, candidato ao governo de São Paulo em hora do voto.